O Todo Dia apresenta a primeira pesquisa eleitoral desde que foi dada a largada para o período que durará em torno aí de 49 dias de campanha. E nesta primeira amostragem conheceremos o cenário para a cidade de Campinas. De acordo com o levantamento feito pelo Todo Dia Agile, Dário Saad, do Republicanos, o atual prefeito, enfrentaria no segundo turno o candidato do Cidadania, Rafa Zimbaldi. Vamos ver os resultados. A pesquisa de intenção de voto feita pelo Todo Dia Agile no voto estimulado, o atual prefeito Dário Saad, do Republicanos, aparece com 30%. Rafa Zimbaldi, do Cidadania, tem 19,3%. Pedro Tourinho, do PT, 11,5%. Wilson Matos, do Partido Novo, 1,9%. Angelina Dias, do PCO, 1,6%. Não vota em nenhum dos candidatos, 21,3%. Não sabem ou não souberam responder, 14,5%. Considerados os votos válidos, ou seja, desprezando os indecisos e os votos em branco ou nulo, teremos Dário Saad com 46,7%, Rafa Zimbaldi com 30%, Pedro Tourinho com 17%, Wilson Matos com 2,9% e Angelina Dias com 2,5%. A pesquisa Todo Dia Agile também considerou diversos cenários para a disputa do segundo turno e nós apresentaremos para você os 4 mais prováveis, começando com Dário Saad versus Angelina. No primeiro recorte, então, das possibilidades, o atual prefeito Dário Saad, do Republicanos, venceria Angelina Dias, do PCO, com larga vantagem. Vamos ver. A pesquisa Todo Dia Agile apresentou um cenário de segundo turno entre Dário Saad e Angelina Dias. Dário Saad, do Republicanos, venceria com 53,8% dos votos. Angelina Dias, do PCO, teria 12,9%. Não votaria em nenhum dos candidatos, 22,5%. Não sabe ou não responderam, 10,9%. Na segunda possibilidade, foi considerada a disputa do segundo turno entre o prefeito Dário Saad, do Republicanos, contra o candidato Pedro Tourinho, do PT. Vejamos. A pesquisa Todo Dia Agile também questionou num segundo cenário entre Dário Saad e Pedro Tourinho. Dário Saad, do Republicanos, teria 51,6% e Pedro Tourinho, do PT, 20,9%. Não votaria em nenhum dos candidatos, 18,6%. Não sabe ou não souberam responder, 8,9%. Outro cenário estudado foi o enfrentamento entre Dário Saad, do Republicanos, e Rafa Zimbaldi, do Cidadania. Este recorte é o que mostra a menor vantagem do atual prefeito contra o seu concorrente. Vamos acompanhar. No terceiro cenário apresentado pela pesquisa Todo Dia Agile para um possível segundo turno, a disputa seria entre Dário Saad e Rafa Zimbaldi. Dário Saad, do Republicanos, alcançaria 42,9% dos votos e Rafa Zimbaldi, do Cidadania, 28%. Não votaria em nenhum dos candidatos, 19,5%. Não sabe ou não souberam responder, 9,6%. O último levantamento entre os prováveis cenários de segundo turno realizado foi entre o atual prefeito, Dário Saad, do Republicanos, contra o candidato Wilson Matos, do Novo. De acordo com a pesquisa, nesta possibilidade é a que Dário Saad registra a mais larga vantagem, com mais de 57%. Vamos acompanhar. Num outro cenário, para o segundo turno abordado pela pesquisa Todo Dia Agile, Dário Saad, do Republicanos, chegaria a 57,1%, enquanto que Wilson Matos, do Partido Novo, teria 9,1%. Não votaria em nenhum dos candidatos, 22,9%. Não sabe ou não souberam responder, 10,9%. Também foi medido o índice de rejeição, porque tão importante quanto saber a opção de voto do eleitor, é necessário conhecer a taxa de rejeição.
Através desse índice, é possível entender qual candidato tem maior chance de aumentar a sua presença nas urnas e qual candidato tem menos chance de buscar votos, de mudar a opção do eleitor. Então vamos acompanhar como que fica esse cenário aí do índice de rejeição entre os candidatos a prefeito de Campinas. A pesquisa Todo Dia Ágil também foi a campo e perguntou aos eleitores em qual dos candidatos não votaria de jeito nenhum. Pedro Tourinho, do PT, foi o mais rejeitado com 22%. Dário Saad, do Republicanos, 11,9%. Rafa Zimbaldi, do Cidadania, 9,6%. Angelina Dias, do PCO, também 9,6%. Wilson Matos, do Partido Novo, tem 5,8% de rejeição. Não rejeitaria nenhum dos candidatos, 22,8%. Não sabem ou não responderam, 18,4%. Para ajudar a compreender melhor o que é o índice de rejeição, pensemos no seguinte: tem uma figura muito interessante do voto do brasileiro que ele considera o chamado voto útil, vamos colocar entre aspas. Afinal de contas, todo voto é útil, mas tem aquele que acha que o candidato que ele rejeita a todo custo, ele não quer deixar que ele ganhe, então ele muda a sua opção de voto para um que ele considera um segundo nome mais viável, e é justamente o que mostra esse levantamento, essa pesquisa aí sobre o índice de rejeição. Então, você, não considerando o seu candidato, a sua primeira escolha, qual seria aquele outro que você menos rejeita e que você consideraria até mesmo mudar a opção? Por isso, da importância em se conhecer o índice de rejeição. Mas a pesquisa Todo Dia Ágil também buscou identificar do eleitorado se o partido político influencia de alguma maneira na hora dele definir em quem ele votará no dia 6 de outubro. Vamos conhecer este resultado. A pesquisa Todo Dia Ágil também perguntou ao eleitor se o partido político influencia no voto. E o resultado foi esse: não influencia nada. O que importa é o candidato, 50,3%. Influencia muito, 31,5%. Influencia pouco, 14,5%. Não sabem ou não souberam responder, 3,8%. Isso também mostra uma outra característica do eleitorado brasileiro, dele separar o candidato do partido político ou daquela ideologia política. Então, 50% consideram a escolha do candidato baseado na sua pessoa, na sua história, na sua trajetória, enquanto que 31% acham importante, sim, a presença do partido político, e isso influencia tanto positivamente quanto negativamente. A pesquisa foi realizada entre os dias 12 a 16 de agosto de 2024 em Campinas, São Paulo. Foram consultadas 800 pessoas, sendo eleitores maiores de 16 anos, por meio de entrevistas domiciliares com aplicação de questionário estruturado junto a uma amostra representativa do eleitorado do município. O nível de confiança estimado da pesquisa é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 3,5% para mais ou para menos. A pesquisa foi custeada pela Rede Cidade Americana, Todo Dia, e está registrada no TSE sob número 07207/2024. Esta pesquisa você também pode consultar no portal tododia.com.br.